Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo. Esse é mais um vídeo da série Baixa Tensão em Data Center, esse é o vídeo de número 5, onde falaremos sobre STS, ou chaves de transferência estática. É importante que vocês assistam o vídeo de número 4, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card, para que vocês entendam o conceito de transferência e para que vocês possam também assimilar aí de maneira mais satisfatória o conteúdo que vai ser passado agora aqui sobre chaves estáticas. Então, pessoal, para falar, né, sobre chave estática, é interessante a gente falar sobre os elementos de comutação automático mais conhecidos aí, o relés e relé de estado sólido. A gente vai ter que passar um pouco sobre materiais, né, para depois vamos entrar em semicondutores. Vamos conhecer o semicondutor aí mais simples, o diodo, e entender seu funcionamento, porque com base no funcionamento do diodo, a gente vai entender melhor também o funcionamento de dois semicondutores um pouco mais complexos aí, que seria o SR e o DA, que é eles que são utilizados em chaves estáticas. A gente vai ver um diagrama de uma chave estática funcionando, né, simulação, e com isso a gente vai entender perfeitamente como que seria a transição de uma fonte para outra. E entender um pouquinho sobre o gráfico CBEMA, para entender qual o tempo, né, permissível de transferência de uma carga de TI, uma carga, um computador, por exemplo, então, que é alimentado em data centers. Então, avançando aqui, a gente falou sobre isso no último vídeo. E eu pergunto para vocês por que as chaves STS são mais rápidas. E elas são mais rápidas, pessoal, porque ela usa elementos semicondutores. E vou explicar basicamente aqui. A gente tem dois elementos de comutação nessa imagem. Esses elementos aí são o relé, né? O relé por acionamento eletromagnético e um relé de estado sólido. E a gente vai entender basicamente como que é o funcionamento disso, mas ambos servem para comutar um circuito, para abrir ou fechar um circuito. Então aqui eu tenho um circuito, montando aí com uma pilha, uma chave simples, né, de comutação e uma lâmpada. Quando eu fecho essa chave, eu vou percorrer uma corrente por essa lâmpada e com isso eu vou acender, que é o objetivo, né, de tudo isso. Então, uma chave, uma comutadora é isso. Então, um relé é isso. Um interruptor de lâmpada é um comutador, porém ele é acionado manualmente. Quando eu quero fazer um acionamento de maneira automática, eu preciso utilizar outros meios. Então, para isso, eu utilizo ou um relé, um contator ou um relé de estado sólido. E a diferença basicamente, pessoal, é que a gente tem um diagraminha que fica fácil de entender. Quando eu percorro uma corrente elétrica, uma bobina, ela vai, se ela tiver um núcleo de ferro aqui, ela vai imantar, ela vai se tornar um eletroímã. E com isso, né, eu tenho a minha armadura aqui do meu relé. Essa armadura ela é ferromagnética, então ela vai ser atraída por esse eletroímã e com isso ela vai mudar de status. Então eu tenho um terminal comum aqui que ora estava percorrendo uma corrente por esse ponto. Quando eu imantar isso e ele fechar, ele vai percorrer a corrente por esse outro ponto. E na hora que eu desenergizar a minha bobina, eu tenho uma mola que vai forçar esse contato para a condição normal dele. Então é basicamente assim que um relé funciona. Já um relé de estado sólido, ele também funciona da mesma maneira. Eu preciso ter uma excitação em dois pontos, como eu tenho aqui na minha bobina. Eu preciso percorrer uma corrente, né? Uma tensão aqui, eles falam entre 3 a 32 VCC, né? Corrente contínua. E com isso eu vou fazer com que meus terminais de potência aqui eles conduzam energia. Mas a gente vai entender isso daqui mais para frente, pessoal, como que funciona exatamente esse cara. Mas antes disso, é interessante a gente saber o que é um condutor, o que é um semicondutor e o que é um isolante. Então, um exemplo, exemplificando o cobre, por exemplo, porque o cobre ou os metais, eles são bons condutores, tanto térmico quanto elétrico. Porque em sua última camada de valência, ele tem apenas um elétron. E é os elétrons que vão fazer a transferência tanto de energia, né, elétrica quanto térmica entre um átomo e outro. Então, quanto menos elétrons eu tiver na minha camada de valência, melhor é esse meu condutor, melhor as características de condutibilidade de um material. Então, cobre, prata, ouro, é, esses materiais geralmente eles são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos. E quanto menos, então, que fique entendido, quanto menos elétrons na minha última camada de um átomo, mais facilidade ele tem para conduzir tanto energia quanto temperatura. Já um semicondutor, e nesse exemplo aqui eu tenho o silício, ele vai ter geralmente 4 átomos em sua camada de valência. E isso permite ainda com que eu possa tanto desprender
um elétron dessa camada quanto absorver. Ora, se eu tiver um elétron a mais, esse material ele vai ter características de isolante. Ora, eu tenho menos elétrons nessa camada, ele vai ter características de condutor. Então, por isso ele é chamado de semicondutor, porque ora ele tem características de isolante, ora ele tem características de condução de energia. Já o PVC, que não é um átomo único aqui, então aqui a gente tem uma ligação atômica de alguns átomos, e ele já está numa ligação onde eu tenho bastante elétrons e eles não têm essa facilidade para se desprender, né? Como acontece no condutor ou no semicondutor. Então isso torna o PVC, por exemplo, um isolante, por isso que ele é utilizado como capa de cabo, né? Pois ele é um material isolante, ele não vai permitir onde eu passo dois ou mais cabos que a parte condutora do cabo entre em atrito com uma outra parte condutora, fechando um curto, por exemplo. Então, avançando, pessoal, a gente vai entender o conceito de carga atômica de uma maneira bem simples, tá? Então, aqui eu tenho um átomo carregado de maneira neutra, né? Na verdade, ele não está carregado, ele está neutro. Então, percebam, eu tenho três prótons e os prótons eles têm cargas positivas, eu tenho os nêutrons no núcleo do átomo. Então, essa ligação aqui ela não costuma mudar. E nas eletrosferas eu tenho os elétrons que têm carga negativa percorrendo ali, né? O núcleo do átomo e ele fica orbitando, né, o núcleo desse átomo aí. E nessa forma aqui, como eu tenho três elétrons e três prótons, eu tenho um átomo carregado que não tem carga, ele está neutro. Então, com isso, eu não vou ter uma carga positiva ou negativa, porque eu não tenho predominância nem de elétron nem de prótons. E, assim, como eu disse, a gente não tem características que façam essa parte aqui mudar. Eu consigo ceder ou absorver elétrons, mas os prótons a gente não muda. Ou se mudar, a gente vai ter uma coisa bem indesejada, né? Já um átomo carregado de maneira negativa quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons, né? Porque, como a gente disse, os elétrons eles têm cargas negativas. Então, como aqui eu tenho 4 elétrons e 3 prótons, então esse átomo está predominantemente com elétrons e, com isso, ele está carregado negativamente. Já no outro exemplo aqui, eu tenho um átomo carregado positivamente, porque, como vocês veem, eu tenho um elétron só e três prótons. Então, como eu tenho uma predominância de prótons, eu tenho um átomo carregado positivamente. E daí a gente pode entrar em semicondutores, pessoal. Esse é o diodo, é o semicondutor mais simples que existe. E ele é montado, ele tem dois terminais, um conhecido como anodo e outro como catodo. E quando eu polarizo esses terminais aqui de maneira direta, o que eu quero dizer como polarizar de maneira direta? Quando eu coloco positivo, né, como se fosse um positivo da bateria, nesse terminal e um negativo nesse, ele vai se tornar uma chave como se ela fosse uma chave fechada, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica. Quando eu polarizo isso de maneira inversa, ele vai se tornar como se fosse uma chave aberta. Então, o primeiro exemplo a gente vai fazer como se fosse uma chave aberta. E é importante entender que o diodo ele tem as suas junções, então as suas camadas aqui, e o que eles fazem, né? Para montar essas junções, ele vai pegar e dopar esse material, esse silício no caso, com partículas predominantemente positivas de um lado e partículas predominantemente negativas de outro. Então ele dopa com pequenas partículas ali e ele vai ter desse lado ele vai ter características positivas e desse negativa. E no meio deles, né, nessa junção, a gente vai ter uma zona de depressão. E essa zona de depressão, quanto maior, mais impedimento ela dá de passagem de corrente elétrica. A gente vai entender isso legal dessa maneira. Imagina então, como eu falei, aqui eu tenho uma predominância positiva e aqui uma predominância negativa. Então, quando eu polarizo isso daqui de maneira inversa, estou colocando negativo aqui no terminal que era para ser positivo e positivo no terminal que era para ser negativo. O que vai acabar ocorrendo? Ó, ele vai gerar uma atração, porque a gente sabe que os opostos eles se atraem. E com isso, ele gera uma atração tanto aqui na junção P quanto aqui na junção N, e ele meio que afasta e aumenta essa zona de depressão, fazendo com que esse equipamento, esse componente, se torne uma chave aberta. Então ele não permite a condução de energia, nesse caso. Porém, quando eu inverto essa polaridade e polarizo na polarização direta, polarização correta, eu vou ter eu vou meio que empurrar, porque os opostos,
eles se atraem, né? E o que vai acabar acontecendo? Os iguais eles se repelem, eles vão repelir e fazer com que aquela zona de depressão ela diminua a ponto de que se eu tiver acima de 0,7 volts aqui, ele vai passar a conduzir e se tornar uma chave fechada, como a gente viu aqui. Então é isso, basicamente, um diodo funciona dessa maneira. É uma maneira bem simples de ser explicada, tá, pessoal? Porque a ideia não é falar sobre eletrônica, mas para que vocês entendam, basicamente, né, e saibam o que está acontecendo ali dentro. Então, com isso, eu consigo percorrer uma corrente elétrica no meu equipamento. Lembrando que é do negativo para o positivo. Avançando então, pessoal, a gente vai entender agora, com base nisso, os semicondutores um pouquinho mais complexos, os SCR de DIAC, onde o SCR é retificador controlado de silício e DIAC é diodo de corrente alternada. Então, imaginem aqui só um pedaço, devia ter feito uma coisa melhor aqui, mas o DIAC ele pode ser considerado dois SCRs montados de maneira antiparalela, ou seja, um num sentido e o outro no outro sentido, antiparalelo. Eles estão em paralelo, mas cada um, né, com seus terminais de maneira diferente ali. E o que acaba acontecendo, pessoal? Eu tenho num SCR, eu tenho mais de uma junção. Então aqui vocês estão vendo, como exemplo, 4 junções. E o que vai me permitir que esse cara vire um diodo, vamos dizer assim, é quando eu excitar um pino, né, chamado de gate. Quando eu excitar esse pino gate, colocar uma tensão aqui nele, ele vai fazer com que esse P vire N e esse N, por exemplo, vire P. E com isso, como eu tenho o N e N aqui e aqui vai virar N também, daí eu tenho um diodo, basicamente. Então, ele vai permitir toda a tensão que tiver, né, polarizada da maneira correta aqui, ele vai permitir a passagem. E como eu tenho dois equipamentos polarizados, né, em paralelo, ligado em antiparalelo, então percebam que eu vou conseguir passar a corrente alternada aqui, porque de um lado ele vai permitir a passagem do positivo, da onda que está para o lado positivo, e do outro lado ele vai permitir a passagem da onda que está para o lado negativo. Entendendo melhor aqui, ó, quando eu excito isso daqui, ele vai transformar esse ponto aqui do gate em N e o outro em P, e com isso eu tenho um diodo novamente, ó. Percebam que vai virar um diodo. E quando eu tiver uma tensão aqui maior do que 0,7 volts, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica, diminuindo aqui a zona de depressão. Então ele permite aqui a passagem de corrente elétrica, e é isso que acaba acontecendo. Então a onda positiva passa de um lado, a onda negativa passa do outro, e aqui elas se juntam de novo e se transformam numa corrente alternada normal, e é isso que acaba acontecendo. Então uma chave, um SCR, um DIAC, por exemplo, ele pode ser considerado dois SCRs ligados em antiparalelo. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, de como que seria o funcionamento. Então entendo que um DIAC ou um SCR ele vai passar sem condutor quando eu tiver uma excitação aqui no pino gate dele, né? Então eu preciso excitar o pino para que ele passe a ser um condutor. Aqui já, pessoal, a gente entra no funcionamento. Então eu tenho um arranjo de uma STS, então tudo isso é STS. Aqui alguns disjuntores e os meus DIACs, por exemplo, ou SCR, né, polarizados aí de maneira diferente. Então, vamos ver como funciona isso. Eu vou aqui no próximo que a gente vai fechar esses disjuntores, que tem que estar fechado. Então, eu fecho as duas entradas dos meus semicondutores, fecho as duas saídas, e com isso eu posso. Opa, fechando de novo aqui. Com isso eu posso energizar. Então, eu energizei através da fonte A meu equipamento. Percebam, né, que ele passou, ele permitiu a passagem de energia, e eu tô com a energia parando aqui porque esse disjuntor está aberto. Esse é um disjuntor de bypass e a gente vai entender daqui a pouco para que ele serve. Mas a minha carga está alimentada. E eu posso alimentar a fonte B. Então aqui eu estou com a fonte principal A, eu tenho a fonte B também, mas quem está alimentando o meu circuito é a fonte A. Beleza, pessoal, digamos que eu tenha perca de um dos lados aí. A gente vai simular aqui, ó, vamos simular que a gente perdeu a fonte A. A gente vai ter o fechamento ultra rápido aqui do meu lado B. Então, com isso, a minha carga ela não vai perceber esse fechamento. Isso é bem interessante. Vou até voltar, pessoal, porque a animação ficou tão rápida quanto o fechamento de um DIAC. Então, percebam, tá amarelinho ali, na hora que eu tenho a perca. Olha lá, logo ele ficou azul
Então não teve um pisca, né? A carga não sentiu essa transferência. Daí, pessoal, o outro ponto que eu queria mostrar para vocês é um bypass. O bypass ele serve para fazer uma manutenção, por exemplo, no sistema aqui no sistema na parte eletrônica de potência do meu componente. Então, quando eu fecho esse disjuntor, o que vai acabar acontecendo é que eu posso abrir os meus outros disjuntores da parte eletrônica aqui, como está acontecendo aqui, e com isso eu consigo fazer uma manutenção aqui na parte eletrônica do meu equipamento, se for preciso, né? A troca desse semicondutor. E então dá para fazer esse esquema. Isso daqui é para chaves estáticas, chave de transferência estática grandes, né? As chaves pequenas a gente não faz essa manutenção a quente aí, vamos dizer, né? Então, mas o bypass ele serve para uma manutenção. Essa é a finalidade desse equipamento aqui. Então, pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês é sobre a frequência e agora a gente vai entender um pouco do porquê da questão de tempo, né? Quanto tempo que eu preciso aí para fazer uma transferência. E geralmente, o 60 Hz ele quer dizer que eu tenho 60 ciclos de onda por segundo. Então, né, são 60 ciclos, isso quer dizer que ao longo do tempo eu vou variar ali de positivo para negativo ali 60 vezes. Então, isso quer dizer 60 Hz. E daí, pessoal, um ciclo de onda seria 60 dividido por 1, que dá 0,016 segundos ou 16 milissegundos. Vendo aqui de uma forma, né, uma onda, apenas uma onda, então essa ondazinha aqui, ó, que ela percorreu, ela passou pelo positivo, pelo ponto mais alto aqui, pelo pico, chegou no zero e desceu o pico mais baixo e terminou. Então isso é uma onda. Essa onda, ela tem 16 milissegundos. Ela leva 16 milissegundos. E uma transferência por chave estática, ela pode demorar até 4 milissegundos. Então, vejam como é rápido, né? Eu vou pegar um quarto de um ciclo de onda. Então, é muito rápido, a carga ela não chega a perceber isso daí. Então, é basicamente uma chave estática, ela funciona assim, ela é rápida, porque ela não tem atracamento mecânico, ela é por semicondutores, e dá para fazer isso de maneira muito rápida. Avançando aqui, pessoal, a gente vai ver o gráfico CBEMA, que ele dita mais ou menos algumas questões de qualidade de energia. Eu não vou entrar muito a fundo nele porque eu pretendo fazer um vídeo só dele, pois é bom ter um vídeo de qualidade de energia, né? Porque os equipamentos de TI eles precisam de uma energia de qualidade. Mas aqui eu queria que vocês prestassem atenção que no gráfico CBEMA, isso daqui não é uma regra, tá, pessoal? Existem fabricantes que permitem um pouco mais ou fabricantes que permitem um pouco menos, mas o gráfico CBEMA é uma maneira genérica da gente entender quanto tempo mais ou menos um equipamento de TI ele suportaria sem energia. Então, ele está dizendo aqui ó, que até 20 milissegundos ele suportaria sem energia. Então, se eu conseguir fazer uma transferência de até 20 milissegundos, eu conseguiria fazer com que meu equipamento não percebesse o pisca. Então, isso é interessante. Já aqui, ó, só já que a gente entrou nele, falando, né, quando eu tenho nessa região verde aqui, é uma região que, se caso houver uma sobretensão que atingir esse ponto, eu vou ter dano no meu equipamento, né? E já essa zona azul é uma região sujeita a mau funcionamento ou até mesmo desligamento do equipamento por afundamento de tensão. Então, aqui seria minha nominal, né? Quando eu estou com a minha tensão nominal. Então, tudo que baixa, se baixar por um tempo muito longo, né? 80% nesse caso, por exemplo, eu vou ter um risco de desligar meu equipamento dependendo depois de um certo tempo. Então é isso, pessoal. O gráfico CBM é esse, mas eu vou entrar a fundo nesse gráfico que ele é bem interessante num próximo vídeo. Com base nisso, pessoal, a gente consegue entender por que hoje estão sendo feitas algumas chaves, que apesar de ser, né, algumas são até chamadas de STS, mas elas na verdade não são Static Transfer Switch, e sim Source Transfer Switch, né? É uma chave de transferência de fonte, porque ela não transfere tão rápido quanto uma STS. Mas ela transfere rápido o suficiente para não ter um desligamento de um equipamento. Então, vejam aqui, pessoal, eu tenho um rack, né? Aqui um QGBT, né? Cada um de uma cor para simbolizar que são pontos diferentes. Ele passa por uma UPS e alimenta umas PDUs aqui, umas PDUs do tipo régua, que alimenta o servidor. Esse servidor em si, ele tem duas fontes. Então, aqui só para vocês verem, esses equipamentos eles são conhecidos como dual power. Então, percebam aqui, ó, que ele tem duas fontes e eu posso desligar uma dessas fontes que a outra consegue assumir tranquilamente a função de alimentar esse servidor. Então, hoje a chave estática, principalmente essas maiores, elas caíram um pouco
em desuso, porque hoje a maioria dos equipamentos de TI, principalmente, né, os equipamentos aí mais críticos, eles já vêm com duas fontes. Então, basta eu alimentar esse meu equipamento através de duas fontes diferentes que eu já vou ter uma segurança. Então, a chave estática, ela de certa forma, ela acabou um pouco caindo em desuso. Mas existem alguns casos que existem alguns equipamentos que só tem uma fonte de alimentação. E eles não deixam de ser importantes para o funcionamento, né? Então é necessário que eu tenha algum elemento que permita a alimentação contínua desse equipamento. Então, esses equipamentos que têm uma alimentação só, eles são conhecidos como single power, ou seja, só tem uma tomada. O que que eu faço para resolver esse caso? Eu coloco essas STS, que são Source Transfer Switch, ou tem umas que chamam EATS, né? Então é uma chave de transferência eletrônica. Tem vários tipos, mas elas não são necessariamente uma STS. Existem algumas que sim, existem algumas que não. Mas uma coisa elas têm, elas transferem a energia de maneira muito rápida em um tempo menor que 20 milissegundos. Então elas conseguem atender os equipamentos de TI numa transferência ultra rápida e o equipamento ele não percebe essa transferência. Então o que que eu vou fazer? A chave STS ela vai receber duas alimentações e daí eu vou ligar a minha tomada na chave STS. Então, dentro do rack, eu coloco, né, porque essas chaves geralmente elas cabem em uma unidade de rack ou duas unidades de rack, dependendo da potência, e ela vai conseguir suprir, ela tem também uma nominal, né? Então a gente consegue achar no mercado aí, por exemplo, eu trabalho bastante com chaves de 16 amperes, já trabalhei com chaves de 30, então ela consegue suprir essa carga. Então dentro de um rack ali para pequenos componentes que são single power, ela atende numa boa. Então isso é bem interessante e bem utilizado, viu, pessoal? E é isso, pessoal. A aula de hoje era isso. Eu agradeço por assistirem. Qualquer dúvida podem contar comigo aí, tá bom?